Cristina, obrigado pela presença. E conta pra gente, como é que é esse processo da manipulação também no direito, né? Ou seja, o estudo da ética, né, e o direito, que sempre teve par e passo. Então, Amaury, obrigada pela oportunidade, é muito bom estar aqui no Consciência Livre, né, que é um programa justamente que fala sobre o direito da liberdade na comunicação. E a manipulação no direito é um fato, a gente vê nas manchetes de jornais, na mídia, nos fatos cotidianos, e é uma condição até um tanto quanto paradoxal, porque o direito vem justamente com o objetivo de procurar equilibrar, né, forças dos manipuladores e dos manipulados. E o que a gente observa é que há uma exacerbação ou uso inadequado desse instrumento por parte daqueles que dominam as leis, ou por parte daqueles que fazem uso das leis, por parte daqueles que até conhecem melhor as leis, no sentido de exercer um poder esse totalmente fora do contexto do ideal da filosofia do direito, que é buscar um maior equilíbrio entre as pessoas, né? E quando a gente fala de direitos na sociedade intrafísica, nós vimos que a partir do estudo da conscienciologia, que considera a consciência como algo, um princípio ou a essência, né, da pessoa que extrapola essa realidade mais intrafísica, né, existem direitos que não estão escritos, direitos que não estão codificados, direitos que muitas vezes nem são conhecidos pela maioria das pessoas, que são chamados direitos conscienciais. E esses direitos conscienciais, como eu disse, como eles não estão codificados, eles surgem a partir da própria evolução da consciência, da própria evolução da pessoa. Eles são conquistados ou eles são garantidos principalmente a partir dos atos que a pessoa efetua, da realização da pessoa, da ficha pessoal da consciência, entende? E a partir desses atos, a partir dessas atitudes, se cria um mecanismo, né, conhecido como mecanismo de causa e efeito, que gera o estudo de uma ciência ou de uma especialidade da conscienciologia chamada cosmoética. Ou seja, aquilo que no popular se fala, né? Aquilo que você faz, você colhe, aquilo que você planta, você colhe. Funciona um mecanismo semelhante a isso. E é um mecanismo automático e universal, É um mecanismo automático, é um mecanismo universal, é um mecanismo que independe de leis intrafísicas, entendeu? E é um mecanismo que vai acompanhando toda, digamos assim, a evolução da consciência. Então, é bem interessante, principalmente aos advogados, aquelas pessoas que têm interesse no estudo dos direitos, e hoje se fala muito de direitos universais, né? Direitos do homem, os direitos mundiais, existe muito isso. Mas há algo além disso, há algo mais avançado que isso, que são os direitos conscienciais esses que vão estar organizados em um outro mecanismo que nós chamamos agora do paradireito, que é o direito, digamos assim, ou o conjunto de regras, de normas relativos à evolução das consciências dentro de um maxi-mecanismo, digamos, complexo, dentro de um maxi-mecanismo organizado, né? Conjunto esse de normas, de regras, de princípios que vão estar, digamos assim, propiciando esse equilíbrio maior entre as diversos elementos que compõem esse mecanismo. Tá? Então, a gente está começando aí o estudo do paradireito. Os advogados, eles podem, então, né, eventualmente até procurar brechas aí no direito, ou no direito codificado, né, encontrar, né, e tem até advogados especialistas nisso. Agora, brechas no paradireito ou na cosmoética não tem como encontrar, não, né, tem. professor? Brechas na cosmoética, no paradireito, não tem. Você encontra brechas nas suas atitudes, que é o que a gente chama das autocorrupções, né? Ou seja, quando a pessoa, quando a consciência, ela já sabendo que algo é errado, dentro do código de valores, dentro do código de princípios dela, né? Ela já tem consciência disso, ela já reconhece que uma determinada atitude, que um determinado pensamento, que um determinado sentimento é prejudicial não só a ela, mas a todos, né, que convivem com ela. E mesmo sabendo dessa condição, que é uma condição errada, que é uma condição prejudicial, a pessoa mesmo assim, ela faz, sabe? Então essas brechas, digamos assim, do que é certo, do que é errado, já que não pode ser feito, independe de leis intrafísicas. Dentro do estudo da cosmoética, isso está dentro da própria consciência, dentro da própria pessoa. Né? E isso é fruto de todo um desenvolvimento anterior da consciência, esse resultado final da cosmoética pessoal de cada um. É fruto de, principalmente, observação, reflexão, ponderação, análise dos seus atos e da consequência desses atos a outras pessoas.
Esse é, digamos assim, o principal instrumento que você pode ter, ou melhor, a principal técnica que você pode ter para fazer um estudo do seu nível de cosmoética. O quanto que a sua manifestação, as suas atitudes, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, qual que é o reflexo que isso tem ao seu redor, nas pessoas, nos atos. Então a gente usa uma técnica, ou pode-se, né, utilizar o seguinte mecanismo. Se algo que você faz beneficia única e exclusivamente a você, está pobre de cosmoética. Entende? A professora Mabel estava colocando a questão, né, dos manipuladores, daqueles que sempre vão ter um ganho a partir da manipulação, a partir da dominação, a partir, enfim, da ingerência sobre outras pessoas, né? Então, nós podemos, assim, de uma forma um pouco, né, mais inicial, sabermos que um determinado ato, uma determinada atitude nossa é mais cosmoética quando os resultados dessa atitude não beneficiam só a nós, mas é um número maior de pessoas. Outra questão também é a cosmoética, na verdade, qual o benefício que a pessoa vai aurir aí, ou qual o benefício ela vai obter se ela procurar entender a cosmoética, ou seja, essa ética mais sofisticada, mais avançada, que não depende só do momento em que ela vive ou da civilização onde ela vive, da sociedade. Que tipo de benefício ela vai obter se ela procurar entender e, mais do que isso, procurar praticar, né? Olha, Mauri, o que a gente observa é que no primeiro momento um certo anticonflito consigo mesmo. Então a pessoa... Anticonflito. O anticonflito consigo mesmo, ou seja, o nível de conflituosidade da própria pessoa, né, consigo tende a diminuir. Por quê? Porque ela se entende melhor, ela deixa, né, de ser, digamos assim, de se culpar, né? Ela passa a assumir a responsabilidade pelos atos dela, pelos pensamentos dela, enfim, as consequências disso. Então, no primeiro momento, a gente observa que esse nível de anticonflituosidade interno tende a diminuir. Em consequência, as relações, os relacionamentos com as pessoas, isso também tende a melhorar, a ficar menos conflituoso. Depois, no segundo ponto, a gente pode observar que dentro do paradigma, né, da conscienciologia, do paradigma consciencial, a questão da vivência de realidades, que não são só essas realidades intrafísicas, né, palpáveis, materiais, que nós somos mais acostumados a ter, essa é uma hipótese, é uma verdade relativa, né, que nós colocamos como a possibilidade da pessoa vivenciar outras realidades que não essa realidade só intrafísica. E daí se fala, então, do parapsiquismo, né, ou seja, da percepção além dos sentidos normais. Então, com o avanço, com o estudo, com o entendimento da cosmoética, essas capacidades parapsíquicas, elas tendem a desenvolver mais. Tá? E, com isso, pode-se acessar informações, dados, realidades, ideias, né, que extrapolam essa realidade intrafísica e que vão justamente contribuir para a evolução da própria pessoa. Com isso, a própria pessoa ela se qualifica, né, mais enquanto pessoa, enquanto consciência, e o nível de assistência, ou seja, o nível de ajuda que ela pode fazer, não só a si, mas principalmente aos outros, também aumenta. Tá? Então, esse é um outro benefício da cosmoética. Muito bem. Você é coordenadora de um colégio invisível da cosmoética, Isso. né? Então explica para a gente, já tendo, né, comentado um pouco sobre a cosmoética em si, né, o que é esse trabalho? O que seria um colégio invisível? Colégio invisível não é um termo da conscienciologia, tá? Esse termo colégio invisível surgiu no início do século XIX, quando então pesquisadores, cientistas da área da ciência convencional, eles trocavam inicialmente correspondência sobre um determinado assunto, na época não tinha e-mail ainda, né, mas eram cartas, e enfim, os estudiosos de um determinado tema se comunicavam para alcançar consensos ou até trocar informações sobre as temáticas que estavam sendo estudadas. E a partir então desse conceito, aplicou-se a conscienciologia. O que vem a ser um colégio invisível da conscienciologia, ou das especialidades da conscienciologia? Reúne-se pessoas das mais diversas formações profissionais
que tenham interesse em aprofundar o estudo, né, sobre uma especialidade da conscienciologia. No caso, a cosmoética, como sendo uma especialidade da conscienciologia. Então, nós temos integrantes advogados. Os advogados têm um interesse assim, bastante grande no estudo da cosmoética, mas nós temos economistas, engenheiros, professores, matemáticos, comunicólogos, tá? Que compõem esse grupo. Essas pessoas não estão só aqui na cidade de Foz do Iguaçu, mas elas residem em várias partes do país, inclusive do mundo. Nós temos pesquisadores de Lisboa, nós temos pesquisadores dos Estados Unidos, né? E que periodicamente nós nos reunimos. Esses encontros têm sido feitos aqui em Foz do Iguaçu, onde se tem a oportunidade para que as pessoas possam apresentar os seus trabalhos a respeito da cosmoética, e normalmente esses trabalhos são sempre ligados à cosmoética e uma outra temática, né?